Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17. Deixa eu falar uma coisa para você. Todo cristão, aliás, toda pessoa deveria ter a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Você já reparou que quando você compra um eletrodoméstico, quando você compra um telefone celular, você compra um carro, junto com esse equipamento, esse eletrodoméstico, junto com ele, com o seu carro, o que vem? Vem um manual. Não vem um manual? Sim ou não? Para que normalmente a gente não lê o manual? Normalmente a pessoa não lê o manual. Mas se nós lêssemos o manual, nós iríamos aprender a mexer com aquele equipamento, nós iríamos utilizar todos os recursos que ele tem. Por exemplo, existem eletrodomésticos, existem celulares que a pessoa sabendo usar economiza energia, não é verdade? Economiza energia. A pessoa consegue tirar proveito daquilo, porque ela está lendo o manual. Então a Bíblia, a palavra de Deus, é o manual que Deus nos deixou. É o manual que Deus nos deixou. Se eu quero ter uma vida de qualidade, não estou falando você se tornar um religioso ou se tornar um crente, mas se a pessoa deseja ter uma vida com qualidade, é necessário que ela conheça a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a própria Bíblia diz, ela é luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então nós precisamos dessa palavra para nos orientar, para nos dirigir, para que nós tenhamos uma vida com qualidade. E eu estava meditando, e tenho meditado esses dias a respeito de Davi, e no capítulo 16 de 1 Samuel, o versículo 11 diz assim, versículo 11: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando o quê? Apacentando as ovelhas. Muito bem. Vamos agora para o capítulo 17, o versículo 20. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada e deixou as ovelhas com guarda. Então, Davi estava apacentando as ovelhas. Depois Davi deixou as ovelhas com um guarda. E quando nós falamos a respeito de Davi, Davi era um pastor de ovelhas. Ele cuidava de ovelhas. Então ele sabia muito bem quais as necessidades de uma ovelha. Ele sabia muito bem o que uma ovelha precisava e precisa. Por isso, Davi, ele cita o Salmo 23, que todo mundo conhece.
O Salmo 23, Davi inicia assim: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Preste atenção, porque é importante. Isso pode mudar a sua vida. Isso pode mudar a sua vida. O Senhor é o meu pastor. Então Davi, ele no Salmo 23 fala, inicia assim: o Senhor é o meu pastor. Agora pense. Quando ele fala de ovelhas, a ovelha, ela tem algumas características que são somente delas. Por exemplo, a ovelha, você sabia que ela consegue distinguir a voz do pastor? Por exemplo, se chegar um pastor, vem cá, 3 pastores, vem cá, por favor. Se chegar 3 pastores, levar o rebanho para beber água. Eu levo o meu rebanho, as minhas ovelhas. Ele leva as ovelhas dele, o outro leva, tudo no mesmo lugar para beber água. As ovelhas ficam misturadas. Uma se mistura com a outra. Mas quando eu sair, as minhas ovelhas vão ouvir a minha voz e vão me seguir. As ovelhas dele vão ouvir a voz dele e vão seguir a ele. Elas não ouvem vozes de estranhos. Elas só ouvem a voz do seu pastor. É um animal inteligentíssimo, que consegue distinguir perfeitamente a voz do seu pastor. O que isso quer dizer? Eu já ouvi, e é por isso que você vê brigas entre pastores, pastor de uma denominação, de outra denominação, um falando mal do outro, um discutindo com o outro. Por quê? Porque os pastores, ou seja, quando eu digo pastor, eu falo aquele homem que está pregando, ele pensa que as ovelhas é dele. E tem pastor que ainda diz assim: as minhas ovelhas, o meu rebanho. Não, as ovelhas são de quem? De Jesus. Ele é o pastor. É Ele que você tem que ouvir. É a Ele que você tem que ouvir. É a Ele que você tem que dar ouvidos. Por isso que quando você vai a uma igreja, ou você vem aqui, é importante que você tenha a Bíblia, para que você confira se aquilo que nós estamos falando está de acordo com aquilo que você está lendo. Com aquilo que você está lendo. Porque o que eu falo tem que estar de acordo com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, a primeira característica de uma ovelha é ouvir a voz de quem? Do seu pastor. Quem é o seu pastor? É Jesus. Então, é a Ele que você tem que ouvir. É a Ele que você tem que ouvir. E como é que você vai ouvir o Senhor Jesus? Justamente quando você lê a Bíblia, quando você medita na palavra de Deus. Grande inauguração da Igreja Cristã do Recomeço. Domingo, dia 6 de abril, às 9 horas da manhã, o dia da aparição. Deus apareceu a Abraão.
Apareceu o Senhor a Abraão no Carvalhais. Gênesis 18:1. Deus apareceu a Moisés. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como fala seu amigo. Êxodo 33:11. Deus apareceu a Jacó. Vi o Senhor face a face, e a minha vida foi salva. Gênesis 32:30. Deus apareceu a Gideão. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel. Juízes 6:14. Assim como Deus mudou a vida destes homens, agora chegou a sua vez. Deus aparecerá na sua vida. Chega de doenças, vícios, miséria e problemas familiares. Venha receber a sua vitória e a transformação familiar. Domingo, dia 6 de abril, às 9 horas da manhã, o dia da aparição. Avenida Cristiano Machado, número 7715, no bairro Suzana. Igreja Cristã do Recomeço. Nunca é tarde para recomeçar. Você também pode colaborar com este recomeço. Seja um dos primeiros a colaborar com este recomeço. Faça um depósito ou transferência de qualquer valor. Quem está no exterior também pode contribuir. Banco do Brasil, agência 1574, dígito 1, conta corrente 50 000, dígito 3.